Olá, minha gente, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma conversa das nossas segundas-feiras. Estou aguardando aqui a chegada da Marisa para a gente começar uma conversa. Estou vendo que a Marisa chegou. Deixa eu fazer o convite aqui para ela. Ou então, Marisa, você enviou, né? Beleza. Eu vou autorizar a sua chegada, tá bom? Muito boa noite a todos, ao pessoal que já está chegando aí para acompanhar essa nossa conversa. Oi, Marisa. Oi, Almir, boa noite a todos. Boa noite. O pessoal está chegando devagarinho, mas já tem umas pessoas aqui com a gente. Eu quero registrar logo de início, assim, a minha alegria de estar podendo, mais uma vez, né, estar nesse ambiente virtual, mas, de qualquer forma, estar de novo na companhia da minha amiga de longa data, Marisa Pirolo, colega de trabalho, companheira de estudos de constelação, professora junto comigo no curso de formação de constelações, que a gente já ministra juntos aí há praticamente 12 anos de trabalho. Parece incrível, né, Marisa? Mas já são 12 anos, né? Pois é. 26 turmas, né, na nossa história. E algumas pessoas, provavelmente, que vão começar a nos acompanhar aqui, elas devem te conhecer já, né? Porque nós temos muitas pessoas que fazem parte do nosso círculo comum de ex-alunos, clientes e amigos, né? Mas uma parte das pessoas talvez ainda não te conheça, então eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho de você, quem que é a Marisa, conta aí para o povo. Então, primeiro parceira de trabalho aí, sua e do Homero, né? E nos conhecemos no curso de formação em constelações familiares, lá com o Dr. Renato Bertatti. E de lá para cá temos estreitado o nosso relacionamento profissional e também de amizade, né? A minha formação primeira é como professora, né? Formada em letras, depois eu fiz pedagogia e trabalhei como educadora praticamente minha vida toda, e as terapias alternativas cruzaram meu caminho em 92, e nos princípios dos anos a ela, e depois fui aprender sobre ela, e tem sido um caminho muito auspicioso, esse caminho. Pois é, muito aprendizado, né? Então, Marisa, eu tenho feito sempre às segundas-feiras, às vezes às 19 horas, às vezes às 20 horas, eu tenho feito essas transmissões ao vivo e eu tenho procurado trabalhar assuntos que tenham a ver com a relação de casais, não é? A Marisa teve que sair, mas eu vou continuar aqui minha narrativa, já já a Marisa volta. Eu tenho feito às segundas-feiras essas lives, né, para falar de relacionamento de casais. Então, muitos de vocês mandam perguntas, sugestões de temas e tal, e eu aproveito esse espaço aqui para abordar alguma coisa relacionada ao assunto, né? E sempre que eu posso, eu tenho junto comigo algum profissional que eu respeito, alguém que eu acho que pode acrescentar a esse nosso assunto. Eu estou voltando agora de um fim de semana de um trabalho presencial com casais, né? E nós estamos juntos, Marisa e Homero Zoli, na preparação do início de mais uma turma de formação
na região de Amparo, no estado de São Paulo, além de outras turmas que estão em andamento em diversas localidades, na capital de São Paulo, em Franca, em Campinas, terminamos recentemente mais uma turma, Brasília, Manaus, enfim, o nosso trabalho está em expansão e uma grande parte do que nós temos conseguido fazer tem a ver com essa profissional que hoje eu recebo aqui, que é a Marisa. Estava explicando, Marisa, enquanto você deu uma saidinha e voltou, que eu tenho utilizado esse espaço das segundas-feiras para conversar com alguém sobre assuntos relacionados ao tema de casamento, né? Casal, casamento, amor adulto, amor conjugal, temas ligados à relação de casal, né? E eu sei da sua experiência também com esses temas, né? Então, eu queria aproveitar ao máximo aí nosso tempo para entrar no assunto já diretamente com você. E tenho algumas perguntas que eu selecionei aqui, que eu tenho, acho que elas têm a ver umas com as outras, por isso que eu escolhi o tema para hoje, né? Separações com amor, né? A gente sabe, né, que tem histórias que começam e que, por diversas razões, elas têm que terminar, né? Elas começam, têm um tempo e terminam, né? E essa possibilidade de terminar as relações respeitando o amor que uniu as pessoas, ela é acessível para alguns e para outros isso parece muito utópico. Tem pessoas que nem entendem quando a gente começa a falar dessa possibilidade, né? Então, eu queria começar, Marisa, com um dos 3 temas principais aqui. Queria que você falasse um pouquinho, tendo sempre como base, né, o nosso mestre, né, Bert Hellinger, e os outros nossos mestres também, ao longo dos nossos estudos, porque tem algumas relações que se tornam insustentáveis, mesmo quando as pessoas se amam e reconhecem esse amor. Eu sei que, como eu, você também recebe pessoas que estão vivendo algum tipo de dificuldade porque amam a sua parceira, amam o seu parceiro, mas elas estão vendo que a relação se torna insustentável. Queria que você comentasse um pouquinho por que isso acontece, mesmo quando existe amor, às vezes as histórias elas têm um fim. Então, Almir, é algo que é recorrente, né, quando nos procuram para olhar uma questão de casal, né, que traz o depoimento de que há um amor que os une ainda, mas que há uma insuportabilidade na continuidade, né? E quando olhamos a questão pelos olhos sistêmicos, né, de Bert Hellinger, o que nós encontramos é que, na verdade, não há uma indisposição entre as duas pessoas, entre eles. Mas o que acontece é que há indisposições advinda dos seus sistemas. Cada um de nós, quando vai para um relacionamento, vai também com o seu sistema de origem, né? Com toda a formação que teve no seu sistema, com todas as crenças, com todos os costumes, com toda a fundamentação da sua vida. Uhum. E para aquela pessoa, isso é o certo, isso é o correto. E a outra pessoa que chega também, ela não chega sozinha, ela chega com todo o seu sistema. E, na verdade, um sistema também busca pelo outro nesse caminho do encontro, né? Mas, muitas vezes, um dos parceiros ou ambos os parceiros estão emaranhados, enredados com ancestrais, com questões do seu passado, seja com os pais, seja com os avós ou bisavós,
com histórias da sua família, com fatos, com eventos. E esses eventos, essas situações, muitas vezes, tomam a pessoa de tal forma que ela fica indisponível para o relacionamento. E essa indisponibilidade acaba levando a muitas dificuldades. Acaba levando a traições, acaba levando a um descomprometimento, enfim, muitas situações são provocadas pela indisponibilidade de um dos parceiros, né? E o quanto que isso traz uma dor, não só para um, mas para ambos, o quanto que traz de culpas. E muitas vezes, quando você olha para o sistema e consegue um desemaranhamento, o casal pode até permanecer juntos, mas nem sempre essa descoberta garante que continuem juntos. Ou, muitas vezes, essa busca, ela não é conquistada naquele momento que a pessoa deseja e que está acontecendo aquela situação de discórdia, né? Então, embora as pessoas se amem, muitas vezes elas estão indisponíveis umas para as outras, né? Uhum. E quando isso é possível ser visto e percebido, também as finalizações ficam mais possíveis, mais fáceis, menos rancorosas. Saber que não é pelo outro que aquilo está num término, mas por conta de algo que os envolve e que às vezes não é possível desenvolver, né? Uhum. Desenvolver no sentido de sair do envolvimento, não é isso, Maria? Que esse termo, né, do emaranhamento, que a gente usa muito em constelações, ele nos traz uma imagem assim, como se tivesse uma linha meio embolada mesmo, né? Existem coisas meio, vamos dizer, desorganizadas do ponto de vista da energia vital, do ponto de vista do fluxo da vida, né? E que tem a ver, muitas vezes, com a história familiar de um e de outro, né? E essa libertação, né, que é definida como esse desemaranhar, esse é o trabalho da constelação, né, Marisa? É isso que a constelação proporciona, né? E que eu vejo assim que às vezes, mesmo que a história tenha que terminar, ela possa terminar causando o pesar estritamente necessário, né? Porque o casal pode reconhecer que o amor entre eles é uma realidade, mas que às vezes a relação não tem condições de se sustentar. E aí, com a visão das constelações, com essa visão sistêmica, como você disse, a gente consegue, às vezes, com pequenos movimentos, mudar a nossa forma de ver, até mesmo para uma história que termina, né? E, eventualmente, até, né, Marisa, aquela ideia que a pessoa chega de que, olha, existe o amor, tal, mas eu não estou aguentando, acho que não vai dar, isso não vai dar certo e tal. E, às vezes, numa constelação, a pessoa também encontra recursos, né, que a permitem, como se diz, dar a volta por cima, né? E, eventualmente, até retomar uma caminhada de um relacionamento que pode voltar a seus melhores dias. Isso também acontece, né? Sim, acontece com frequência. Quando chega nesse momento que você falou assim, não aguento mais, e culpa o outro, e remete ao outro a responsabilidade do que está acontecendo. E quando a constelação é mostrada, há um vislumbre, né, do que realmente acontece. E quanto o amor está ali envolvido. E quanto o amor, às vezes, envolve aqueles filhos também. E quanto que eles estão vinculados um com o outro. E isso muda o olhar da pessoa e o envolvimento
possível novamente, né? Uhum. Então, ambas as situações, elas acontecem nas constelações. Às vezes, vemos esses emaranhamentos que não possibilitam a fluência da pessoa para o relacionamento, e outras vezes ela pode ver o quanto que ainda é possível esse fluir e esse envolvimento novamente no relacionamento. Uhum. Legal. Deixa eu só falar com o pessoal que já está acompanhando a gente. Se alguma pessoa tiver alguma pergunta, algo que queira trazer aqui para contribuir com a nossa conversa, o objetivo também é atender vocês, tá? Se por acaso eu não perceber, que eu também não sou muito bom nessas coisas aqui de tecnologia, a gente responde depois, tá? A nossa ideia é não deixar ninguém sem resposta. Mas, Marisa, retomando, né? Uma das coisas mais interessantes que a gente pode ver numa constelação é quando uma pessoa chega numa condição assim que ela, apesar da relação já ter sido desfeita, ela ainda vive algum tipo de angústia, algum tipo de sentimento que não a faz ainda muito satisfeita com a história. E às vezes na constelação a pessoa para perceber que não é a história que a deixa insatisfeita, mas às vezes tem a ver com o final da história. E então a pessoa às vezes tem um olhar muito fixado da maneira como foi o rompimento entre o casal e às vezes esquece de tudo que o encontro e toda a história vivida junto com a outra pessoa proporcionou, né? Então as pessoas se encontraram, puderam desenvolver o amor entre elas, puderam ter experiências muito boas, dias muito legais, conhecer juntos lugares, às vezes estudar assuntos juntos, às vezes os filhos, momentos assim de grande valor para a vida. E aí tem aquela página final, né? Onde a coisa começou a se mostrar que não ia ser possível continuar, e aí às vezes acontecem mesmo conflitos meio sérios e tal. Então, não sei se você também concorda comigo, uma das coisas mais legais que a constelação proporciona é que a pessoa possa se reencontrar com o sentimento genuíno que ela conseguiu desenvolver naquela história, que já acabou, já ficou no passado, e que na constelação ela pode promover uma espécie de reconciliação muito profunda, até com ela mesma, né? Com a história que ela escolheu viver com aquela pessoa e que, na hora de terminar, foi meio tumultuada, conflituosa e tal, mas a história toda é muito maior que aquele conflito final. E a pessoa chega até a se alegrar, né, com tudo que aquele amor proporcionou para ela. Isso é muito interessante, né, Marisa, que a constelação proporciona esse tipo de resolução, né, pacífica e amorosa para uma história que teve paz e teve amor, né? Então, Almir, o que eu tenho observado é que as pessoas vivem grandes amores quando se encontram e vivem um relacionamento. E quando esse relacionamento termina, é impossível não ter dor. Mesmo quando eu acho que eu quero me separar, quando eu acho que já chegou ao final, esse final tem uma dor, tem uma pegada dolorosa. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas, ao invés de se entregar a essa dor, a entregar esse luto desse término, ela entra numa briga, numa raiva, numa ira, que, na verdade, disfarça a dor, encobre a dor. Uhum. E, muitas vezes, a pessoa passa anos com raiva do outro ou com a mágoa do outro
e, na verdade, não viveu o luto da separação. Exatamente. E viver o luto da separação é chegar na dor do rompimento, na dor de terminar algo que foi tão, tão lindo, que muitas vezes gerou filhos, que gerou muitas conquistas, né? Então, o caminho das constelações para que cada um se entregue a esse luto necessário para o término de todas as coisas, né? Um luto é necessário. E quando isso é possível e você é tocado na sua dor, você pode ficar em paz, deixar o outro em paz, deixar aquela ira, aquela raiva do lado e ter leveza. Viver com leveza e ter uma lembrança boa do relacionamento, né? E não a raiva, a amargura de algo que não deu certo. E outro benefício disso, né, quando essa relação, por exemplo, gerou filhos, é como os filhos se beneficiam quando um casal, mesmo separado, reconhece a importância que um tem na história do outro, não só por ter gerado filhos, mas por tudo que foi vivido juntos, né? Tem grandes e tem pequenos momentos que também têm um grande valor na relação, né? E que os dois viveram dias e dias, às vezes anos e anos, o dia a dia da vida a dois, né? E que quando isso é devidamente reconhecido e às vezes a dor é necessária, porque é uma perda, né? É um luto, como você falou, o final de uma história de amor tem um momento de luto e de perda, e ele é tão mais genuíno e mais profundo, quanto mais importante é aquela história, né, para a pessoa. Quando a pessoa acessa isso da maneira tão especial como as constelações permitem, ela encontra uma paz, né? E aí eu queria te perguntar o quanto essa reconciliação com o que já se passou é importante para o começo de uma nova história. Quando a pessoa está buscando um novo amor, está buscando vencer a solidão, o quanto essa reconciliação com o passado favorece um novo encontro. Marisa, desculpe, você está me ouvindo bem? Aconteceu alguma coisa aqui no som. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você, se você topar, para a gente continuar essa conversa na segunda-feira que vem, porque deu algum pifo aqui na história. Se você quiser, ou na próxima segunda, ou numa próxima, a gente pode continuar? Você está achando bom? Está gostando? Muito obrigado, Marisa. Um abração, querido.